Bom, a Subrede Oceanos ela começou há pouco tempo, tanto que ela nem aparece no primeiro relatório da Rede Clima, só no segundo. E, obviamente, que ela, enfim, passou esse período mais em processo de organização do que qualquer outra coisa. Agora vamos esperar na segunda fase se a gente efetivamente começa a participar mais efetivamente, né? Nós temos 3 pessoas na coordenação, eu no INCT de Transferência de Material Continente Oceano, a doutora Rosane Marins da UFC e o Francisco Dias da Federal do Maranhão, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente conseguiu ampliar para um grupo na UENF, que trabalha com carbono, marcadores de carbono, a gente vai falar um pouquinho depois, a PUC do Rio de Janeiro, trabalhando com traçadores de massas d'água, o professor Luiz Maia da Federal do Ceará, e o pessoal do INPE-EUSEB, que trabalha especificamente na otimização de um equipamento brasileiro de medida de fugacidade de CO2, com a ajuda de 3 engenheiros, 2 engenheiros de mecatrônica, e esse último que entrou agora para uma expansão, que eu vou comentar depois, que é o engenheiro de pesca, e não de coisa, para tratar de questões da biota oceânica. O conceito que a gente usa, o marco teórico para a subrede, que é o que a gente usa no INCT, é o entendimento de que, com as mudanças climáticas globais, você não consegue entender o impacto na interface continente-oceano se você não entender e integrar as propriedades bacias com as forçantes oceânicas, as forçantes marinhas, que é uma coisa que, na realidade, acaba que não é um problema só nosso, aparentemente é o problema de integração dos modelos terrestres e oceânicos, né? Eu não conheço nenhum modelo que conseguiu juntar as duas coisas. Eu acho que o primeiro talvez seja agora, com o avanço dos trabalhos do Juvan aqui nos modelos desenvolvidos na Rede Clima, né? E as implicações disso são muito grandes. Uma delas é na questão da biogeoquímica marinha, principalmente no controle da biogeoquímica marinha pela atividade continental modulada por essas alterações oceânicas, particularmente no Atlântico Sul, que é o oceano que tem acumulado a maior quantidade de calor, que vem sofrendo impacto significativo das alterações do Oceano Índico também, via vazamento das agulhas, que a gente acredita que estão impactando a região do talude da plataforma continental em algumas áreas do litoral brasileiro, particularmente no litoral semiárido, onde a contribuição continental, além de ser muito pequena, vem diminuindo significativamente ao longo dos últimos 50 anos, a taxas de 5 a 10 milímetros por ano, que é bastante razoável se você pensar que o total é da ordem de 200 a 400 milímetros por ano. Bom, nessa primeira etapa, a rede se preocupou mais na sintetização do que se conhecia no Atlântico. Nós fizemos em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências, onde eu coordeno agora junto com o Edmo, não mais sozinho, a área oceânica, 2 reuniões importantes para sintetizar os conhecimentos sobre o Atlântico Sul, principalmente, né? Identificar as oportunidades de pesquisa e de governança no âmbito da ciência brasileira, e aí basicamente utilizando, e a gente vem utilizando com grande sucesso, as novas interações da Academia Brasileira de Ciências com a Academia de Ciências do Mundo e o painel Interacademias. Participamos no painel Interacademias de um texto sobre mudanças de acidificação oceânica, que foi muito importante para a consideração da acidificação oceânica como um tópico de discussão. Temos trabalhado diretamente com a diplomacia brasileira, principalmente no Ministério das Relações Exteriores, em alguns programas significativos. Nós tivemos um papel fundamental na instalação do Deep Sea Drilling Program no Brasil. Hoje a gente é membro full do programa, custa caro, mas já conseguimos embarcar brasileiros em todas as expedições desde o ano passado.
Temos 4 expedições já programadas e realizadas pelo Brasil nos próximos 10 anos. Então, a gente tem conseguido avançar bastante, né? E a nível também do novo Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica e Hidroviária, que a gente vem participando diretamente. Através do INCT, principalmente, a gente tem tentado atuar um pouco na questão de políticas públicas e de populações locais, né? Particularmente na área foco dos trabalhos, que é ao longo do litoral sudeste e nordeste. Eu vou mostrar alguns exemplos. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, tem um grupo trabalhando nisso que eu espero poder trazer para a Rede Clima, assim que a subrede tiver condições melhores de bolsas e de financiamento, que trabalhe especificamente com essa parte da dimensão humana, mas eu vou comentar alguns aspectos. Basicamente, alguns avanços significativos que a gente tem feito, não só em geração de dado primário, mas também em sintetização de conhecimento, envolve uma melhor avaliação da interação da massa d'água oceânica com a plataforma continental, que eu vou discutir daqui a pouco, principalmente o impacto sobre a distribuição da carga continental. Avaliação de processos biogeoquímicos pretéritos e atuais. Isso aí a gente tem feito muito em parceria internacional com o IRD da França e o Max Planck da Alemanha, principalmente tentando entender um pouco do ciclo do carbono em períodos passados. A gente vai mostrar alguns exemplos. Avaliação dos impactos ambientais, muito devido a mudanças climáticas e potencialmente maximizados ou não por mudanças regionais, nas cadeias regionais. E aí, fazendo um paralelo ao que o Stefanin falou, né, da agricultura familiar, no nosso caso particular, a gente está muito preocupado com a pesca artesanal e a aquacultura do Nordeste, que ainda tem um impacto significativo tradicionalmente na economia da região e que tem sofrido impactos muito significativos de mudanças climáticas, embora eles não percebam isso. Quer dizer, eles percebem a mudança, mas não sabem a origem. E a gente está tentando um trabalho de organização disso através de diversos mecanismos que a gente vai falar daqui a pouco. E uma parte específica desenvolvida principalmente em cooperação com o IRD, que é a otimização no medidor automático de fugacidade de CO2, que eu vou falar. A gente está indo para o mar testar ele agora daqui a 3 semanas, finalmente. E envolve desenvolvimento de engenharia, basicamente. Bom, então, como eu falei, desses avanços, a gente tem verificado isso, por isso eu perguntei para o Gilvan esse negócio, e a gente, pelo menos, tem uma forte sugestão de que está havendo uma pressão das águas oceânicas sobre a plataforma continental, e isso está resultando em um aumento de tempo de residência da massa d'água, tanto na plataforma continental quanto nas regiões estuarinas, ao ponto de alterar significativamente o ciclo de algumas substâncias muito importantes, como é o caso do mercúrio, por exemplo. Na verdade, esses dados vieram a levantar uma teoria que a gente está discutindo ainda, já foi publicada em algumas coisas, mas ainda está na fase teórica, que a gente chamou de paradoxo ártico, porque até o Greenpeace vai comentar isso na expedição ártica dele, porque no Ártico você está aumentando a descarga de contaminantes, porque você está aumentando o runoff continental, né? Só que lá no semiárido você deveria estar diminuindo, e não está diminuindo, está aumentando a concentração de formas biodisponíveis. Então, depois a gente fala com mais calma aí, tem os papers que estão disponíveis aí. Mas continuando, em termos de massa d'água, a incorporação do uso de isótopos facilitou bastante algumas coisas. Esse é um cruzeiro que a gente fez basicamente do Equador à Antártica, fazendo o uso do bário. Tem outros isótopos também, oxigênio 18, deutério, mas não são tão bons quanto o bário, para a caracterização de massas d'água. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é, em princípio, o enfraquecimento da corrente profunda do Oceano Atlântico Norte. Como ela está diretamente ligada ao fluxo de água doce do continente do Ártico, principalmente, onde ela se forma, isso deve alterar enfim, a dimensão dessa corrente quando ela chega na água equatorial. Então a gente está usando esses traçadores que são melhores para traçar do que salinidade
temperatura e densidade, né? E isso foi possível incorporando um convênio com a Agência Internacional de Energia Nuclear, através do grupo que trabalha conosco na PUC. Né? Aqui é uma coisa bastante interessante que não tem sido levada em consideração, né? É interessante que eu estava agora lendo mais cedo de manhã aquela cartilhazinha que o Carlos escreveu falando do desmatamento, que foi tão importante no Brasil, e foi muito mais se você considera os últimos 200 ou 300 anos, né? Aí você fala que a Mata Atlântica hoje tem 7% da área dela original, né? Onde é que foram os outros 93%? Acabou no mar. Será que esse carbono todo não teve nenhum impacto sobre o ciclo oceânico do carbono? Pelo menos aqui no Atlântico? A gente não está falando de abobrinha, está falando de um bioma inteiro que virou carbono, né? Esse trabalho é muito interessante do grupo da UENF, da UF, nós, o pessoal do Max Planck, identificando e contabilizando essa massa de carbono que chegou no oceano. Isso também foi um avanço bastante significativo e abriu várias linhas de trabalho. Uma outra área que a gente vem trabalhando bastante também é a origem dos sedimentos da plataforma continental do Nordeste do Brasil, que sempre foram considerados, enfim, sedimentos biodetríticos, né? E daí a importância muito grande em termos de balanço do carbono. Mas a gente vem descobrindo que, usando técnicas um pouco mais sofisticadas, a gente começa a perceber que tem uma deposição de minerais altigênicos bastante significativos, que não são só detritos, né? E esses minerais altigênicos, eles refletem, e se autorrefletem diretamente na acidificação oceânica, na disponibilidade do CO2 na massa d'água. Então isso também está abrindo uma porta de trabalho bastante interessante, que é o estudo da mineralização altigênica, e não só do estudo de biodetritos, embora a gente venha trabalhando também bastante, né? PLOS, saem uns 2 ou 3 trabalhos importantes sobre isso. E aí é o que eu estava comentando, o paradoxo ártico, né, que a gente chamou essa teoria, que na realidade integra esse aumento da forçante oceânica com a diminuição do aporte continental, resultando em tempos de residência na região estuarina de até agora, a gente, em 5 anos de monitoramento, a gente chegou a medir até 3 ordens de grandeza maiores do que na estação chuvosa, e essa estação cada vez mais curta e esse tempo de residência cada vez mais longo. Por isso que eu perguntei para o Juban se a gente podia fazer isso, jogar isso numa escala temporal antes ou depois, para saber o impacto disso, porque do ponto de vista prático, resulta, eu estava comentando com a Sandra, que o resultado desse processo é uma acumulação preferencial de mercúrio na biota, ao invés da acumulação em sedimento, que era o que se esperaria num sistema desse tipo. Então você acaba tendo um sistema, daí chamar paradoxo ártico, porque você diminui a carga de mercúrio total, mas aumenta a contaminação de mercúrio, porque você gera formas químicas mais biodisponíveis. Essa aí abre um monte de hipóteses de trabalho interessante, que eu espero que na segunda fase da rede eu tenha gente para trabalhar em cada um desses aspectos, porque você consegue deduzir várias hipóteses dessa teoria que podem ser testadas, né? E finalmente, na realidade, não é nenhuma novidade, isso é um equipamento que o Paulo conhece bem, teve aqui no INPE um tempão, mas é um pouco antigo em termos do logiciel que os caras falam. Então, o pessoal do INPE lá, são os engenheiros bastante bons, têm melhorado bastante esse sistema. É automatizado, principalmente o tamanho dele. Isso aqui é o sistema atual, né? Ele ocupa uma área grande dentro do navio, reduzindo o tamanho dele e melhorando, com o LabVIEW, melhorando bastante o output dele. Isso é o pessoal que está fazendo junto. A gente espera agora, daqui 3 semanas, testar os 2 equipamentos juntos, né? Para medidas de fugacidade nessa região. Até porque interessa as medidas de fugacidade, principalmente porque ela deve refletir também essa coisa do paradoxo ártico que a gente tem discutido. Do ponto de vista da questão da dimensão humana, que é uma coisa que a gente vem se preocupando bastante, porque é uma preocupação nossa no âmbito do INCT, e, enfim, do MCT, do INPO, de um monte de outras atividades que a gente está fazendo, que é a percepção da população, e aparentemente esse é o problema crítico, né? Quer dizer, qual é a percepção da população? Todo mundo sabe que está mudando alguma coisa, mas não consegue
assessorar uma coisa com a outra, né? Quer dizer, você perdeu o gado aqui porque saiu umidade da Amazônia, por aí afora. E isso, na área marinha, também é a mesma coisa, né? A gente tem tentado várias abordagens com as populações, por exemplo, uma área crítica que a gente trabalha lá no Rio Jaguaribe, até por conta desse aumento da força antioceânica e diminuição do fluxo continental, o estuário está deixando de ser estuário e virando uma lagoa, né? E as artes de pesca dos caras não pescam mais nada, porque mudou os peixes. E eles não conseguem associar uma coisa com a outra. Eles falam, está diminuindo a pesca. Não está diminuindo. Vocês é que não estão pescando o peixe que está aí agora. Porque agora é um outro peixe, não adianta esse tipo de pesca que vocês estão usando. Então essa é uma dificuldade que a gente está tendo. Agora, realmente, como cientista mais duro, eu tenho uma certa dificuldade, mas tem um grupo no INCT que deve ganhar um impulso grande nessa segunda fase, por conta da possibilidade de a gente agregar pessoal mais especializado nessa área. Eu acho que isso vai ser uma coisa importante. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante, como eu falei, com a cadeia produtiva da pesca artesanal. Até porque ela tem uma interação muito grande com a aquacultura, e as coisas não são tão simples. Até agora, o nosso último bolsista da Rede Clima, quer dizer, o último, o mais recente, é um engenheiro de pesca que vai trabalhar conosco. Ele é consultor da FAO. No momento, ele está numa reunião da FAO no Iraque para tratar especificamente do impacto de mudanças climáticas na pesca artesanal marinha, né? Principalmente ali do litoral semiárido. Isso já foi uma grande vitória, mesmo no finalzinho da primeira fase, conseguir essa bolsa, e aí, se der tudo certo, avança. Bom, aí, enfim, tentando colocar a Rede Clima na coisa. Uma coisa que eu esqueci de falar que a gente está discutindo agora é a contaminação global de espécies oceânicas, né? A gente saiu agora um trabalho pela Rede Clima sobre contaminação de tartarugas do Atlântico tropical. Bom, do ponto de vista de uma parte que é importante, que eu acho que a gente vem fazendo relativamente bem, já que, como eu falei, começou cedo, então a gente tinha que usar o que a gente estava fazendo, trabalhar bastante na questão da divulgação científica, principalmente através dos meios que já existem, tipo a Ciência Hoje. A gente já fizemos 2 números especiais na Ciência Hoje sobre a questão das mudanças climáticas. Participamos bastante na Rio 20+, e na Convenção de Desertificação também tivemos um papel importante, até de conseguir mandar as pessoas para a reunião, porque não estavam conseguindo por uns motivos burocráticos aí. E principalmente, como eu comentei, através da interação com a Academia Brasileira de Ciências, o painel Interacademias e a Academia de Ciências do Mundo, que a gente tem conseguido colocar o tema de mudanças climáticas e oceano como foco. Eu tive uma boa notícia agora, teve a reunião da Academia de Ciências do Mundo em Buenos Aires, e a gente conseguiu que as academias vão, no ano que vem, promover um grande simpósio sobre o impacto de mudança climática em ambientes costeiros tropicais, o que é uma coisa muito interessante. A gente vai organizar com o Salif Diop, eu e mais umas pessoas que a gente ainda está se organizando, vai ser muito bom. Claro que a subrede ela se apropriou da cooperação internacional já existente, ampliando para a parte climática. Então, as mais significativas hoje são com o Instituto Argentino de Oceanografia, cujo tópico é a comparação de impactos de mudança climática em áreas semiáridas sob climas diferentes, né? A Patagônia é semiárida fria e nós no Nordeste semiárido quente. Na semana que vem nós vamos estar no Uruguai para montar uma cooperação a nível de formação de diploma, no caso trilateral, Brasil, Argentina e Uruguai, na área de ciências do mar, né? Com o IRD, não só através da cooperação com o L'Ocean, da Nathalie Lefebvre, mas agora também com o Ciências Sem Fronteira, com o grupo de Montpellier e de Bondy, que trabalham principalmente com carbono, o pessoal do Max Planck também com carbono, sendo que a gente está restrito, pelo menos no âmbito da subrede, ao Atlântico Equatorial e Sul. Embora a gente tenha possibilidades
através do INCT e de outras cooperações, mas a gente fica restrito a essa área. A gente tenta que a subrede atue de uma forma bastante formal. A gente tem convênios formais, por exemplo, com o LOIX, onde a gente representa o LOIX na América Latina e no Caribe, a gente tem um nódulo. Né? Como eu falei, na Academia Brasileira de Ciências, através do painel Interacademias. Na IAE, para trabalhar justamente no Atlântico usando o traçadores, e no INBEA. Isso aqui é uma forma da gente tentar internacionalizar mais a subrede, já que, como eu falei, como ela começou ainda engatinhando com 2 ou 3 bolsas só, era impossível fazer muita coisa. Então, a gente, através dessas cooperações, tem ampliado bastante a atuação da subrede, né? Como eu falei, não sou muito especialista nisso, mas a gente vem tentando, principalmente via as mídias locais, palestras em sindicato, na Assembleia Legislativa, tentando fazer as pessoas associarem um pouquinho mais essas coisas. Mas, obviamente, não tem metodologia nenhuma isso. A gente está precisando seriamente de um grupo, efetivamente, que traga uma metodologia científica para a comunicação do problema. Por enquanto, isso é uma coisa pessoal. Eu dou uma palestra, discuto com o sindicato, o Godoy faz o mesmo, o Carlão faz... Enfim, as pessoas vão fazendo, os bolsistas fazem junto às escolas, mas de uma forma absolutamente não científica, né? E nas políticas públicas, sim, a gente está trabalhando diretamente, o Paulo vem acompanhando, né, desde a formação do INPO, que a gente acha que, no caso oceânico, das pesquisas oceânicas, vai ser fundamental, a componente climática do INPO é fundamental, a gente tem colocado isso no âmbito tanto da preparação do Fórum Mundial de Ciência, quanto no âmbito do governo federal. E aí, nesse ponto, tudo bem, porque é o tipo de atividade que mais ou menos a gente sabe fazer bem, né? Talvez a maior vitória tenha sido a incorporação do Brasil como membro pleno do IODP, agora a interação das academias no âmbito da pesquisa marinha e, eventualmente, o INPO, que talvez seja uma outra grande vitória também. Então, nessa área, a subrede até que está trabalhando razoavelmente bem. Mas, na parte mais da população local, a gente ainda está trabalhando de forma absolutamente, enfim, amadorística, né? Então, estamos precisando urgente de uma metodologia científica para abordar essa dimensão humana de uma forma mais eficiente, né? Acho que era isso que eu tinha a falar. Agora, para a fase 2, basicamente o que a gente está esperando é aumentar a capacitação para a parte da biogeoquímica, vai depender da fixação, principalmente de pós-doutores. O investimento analítico que a gente vem fazendo para interpretar melhor a questão dos traçadores orgânicos, mas principalmente investimento em recursos humanos. Estava comentando com a Sandra, com outros, não é simples você manter as pessoas com bolsa, seja de 3, 4 mil reais, é muito complicado, a gente tem tido dificuldade, mas felizmente quando esses bolsistas saem para uma universidade federal, alguma coisa assim, a gente consegue mantê-los na cooperação. Foi o caso do Francisco Dias, que era bolsista da Rede Clima, hoje está na universidade e já está assumindo uma posição importante. Claro, a cooperação nacional e internacional tem que aumentar muito, porque é uma forma de você bypassar uma série de problemas estruturais, né? Consolidar esses indicadores ambientais que a gente selecionou na fase 1. Bom, se a gente conseguir a ideia, toda essa parte do melhoramento do equipamento de CO2 é aberta, a gente resolveu, não vai ter patente, não vai ter nada, porque assim que esse negócio estiver pronto, o ideal é conseguir parceiro para a produção em grande escala desse medidor, se for de interesse, né? Bom, e ampliar essa questão da interação com a sociedade, como eu falei, eu acho que de um ponto de vista um pouco mais profissional do que a gente está fazendo. Então, acho que é isso aí. Se tiver alguma dúvida...